Oi, turma! Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de redação. O tema: personagem, tempo, espaço e narrador. São elementos da estrutura narrativa que nós já começamos a estudar em sala de aula, ok? Bom, vamos começar pelo estudo dos personagens. Os personagens, os personagens eles têm grande importância para um texto narrativo, né? Eles são, vamos dizer assim, o elemento fundamental da narrativa. Eles são os grandes responsáveis pelo desenrolar das ações. E eles podem ser classificados em protagonista, antagonista, secundário, plano e redondo. O protagonista, acho que todo mundo já sabe, é aquele personagem tido como um herói ou como a mocinha da história. O antagonista é exatamente aquele personagem que se opõe ao protagonista. É o que a gente chama de vilão da história. Já os secundários são aqueles personagens que têm a sua importância dentro da história, mas geralmente eles não mexem, eles não têm grande participação no enredo. Eles não alteram o enredo. Eles geralmente trabalham eles geralmente são personagens coadjuvantes. Trabalham, o papel deles é ser amigo do mocinho, ou ajudar o vilão, ou são figurantes, ok? Temos também os personagens planos e redondos. Os personagens planos, eles são caracterizados por ter um comportamento esperado durante toda a narrativa. Como assim? O protagonista, por exemplo, começa a história como mocinho, como herói, e ele vai seguir sempre, durante toda a narrativa, como herói. Então, aí é um personagem plano, ele começa e tem uma previsibilidade das suas ações. Já o personagem redondo, ele é marcado pela imprevisibilidade. A gente não sabe o que esperar das atitudes dele. Ou então eles acabam nos surpreendendo. Começam a história narrativa se mostrando uma pessoa boa, uma pessoa honesta, mas quando há uma oportunidade, eles podem mudar esse comportamento e se mostrarem personagens de caráter duvidoso. Bom, agora nós vamos falar sobre o tempo. O tempo é aquele elemento da narrativa que diz exatamente quando os fatos aconteceram. Ele é o responsável por nos situar dentro da história. Ele acaba nos dizendo se a história aconteceu no passado, no presente ou no futuro. Ele também é o responsável por ligar as ações e os fatos dentro do enredo. Lembrando que quando a gente fala em tempo, não é o tempo real, é o tempo do texto narrativo. Por isso que nós falamos que é um tempo interno, ou tempo de ficção. E ele pode ser classificado como sendo cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é aquele tempo que pode ser medido. Ele pode ser dado em dias, meses, anos, estações do ano, outono, verão, inverno. Ele pode ser dado em épocas, minutos, horas, segundos, enfim, ele pode ser medido. Já o tempo psicológico, ele, diferentemente do cronológico, não apresenta uma ordem natural. Ele não apresenta uma sequência linear dos fatos, né? Ele está mais para um tempo subjetivo, vai depender muito do narrador, da imaginação do narrador ou da imaginação dos personagens. Um exemplo bem comum do tempo psicológico é quando nas histórias, assim, nos textos narrativos, no, na sequência narrativa, nós encontramos os flashbacks, beleza? Pessoal, o espaço ele é um elemento da narrativa que vai nos dizer onde as ações aconteceram. Lembrando que um texto narrativo ele pode apresentar vários espaços diferentes. De acordo com o desenrolar, com o encaminhar da história, eles podem ir mudando. O espaço ele pode ser classificado em físico ou psicológico. O espaço físico ele é mais claro de ser percebido, porque geralmente ele vem evidente no texto, seja mostrando em detalhes o local, seja apenas dando algumas
medidas, né, como em distância, por exemplo. Já o tempo psicológico, ele é muito mais subjetivo, ele vai muito mais depender da percepção individual. Geralmente, o espaço psicológico, ele vai depender do narrador ou do personagem. Ele tem muito mais a ver com as vivências, com as experiências, com a parte interna do personagem ou do narrador, ok? O narrador, pessoal, é a voz que conta a história ou narra a história. Ele funciona como mediador entre a história e o ouvinte. Nós temos três tipos de narrador: o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. O narrador observador é aquele narrador que está com foco narrativo em terceira pessoa, ou seja, ele não participa das ações, ele não participa da história, ele apenas observa e conta o que ele está observando. À medida que a história vai acontecendo, à medida que os fatos vão ocorrendo, ele vai narrando. Já o narrador personagem, ele é um narrador que o foco narrativo dele está em primeira pessoa, ou seja, além de contar, ele também participa da história. Então, por isso nós dizemos que ele é um foco narrativo em primeira pessoa. Ele conta e ao mesmo tempo ele também participa. Aí essa participação dele, ele pode ser um personagem protagonista, ele pode ser um personagem antagonista, ele pode ser um personagem secundário, enfim, mas de alguma forma ele participa da história. E o narrador onisciente também é um narrador de terceira pessoa, né? O foco narrativo dele também é em terceira pessoa. Ou seja, o narrador onisciente, ele também não participa da história, tá? Mas, diferentemente do narrador observador, o narrador onisciente, ele tem muito mais conhecimento da história. Ele conhece muito mais os personagens, ele conhece muito mais o enredo, ele tem conhecimento de tudo que se passa na história, tanto do passado, do presente, do futuro dos personagens. Ele sabe, para ele todos os personagens são bem previsíveis porque ele conhece tão bem, ele sabe tudo que os personagens vão fazer. Ele conhece os sentimentos, os pensamentos dos personagens. Coisa que o narrador observador não consegue fazer. O narrador observador ele só consegue narrar o que ele está vendo. Ele não consegue narrar, por exemplo, ele não consegue prever, por exemplo, as ações, as atitudes de um personagem. Ele só pode narrar depois que o personagem cometer a ação, realizar a ação. Diferente do narrador onisciente, que ele já consegue prever, ele já sabe como é que o personagem vai agir, porque ele tem esse conhecimento. Ele conhece as ações, os pensamentos, os sentimentos dos personagens. Bom, pessoal, por hoje é só. Vocês agora vão ficar com alguns exercícios, alguns são do livro e outros são atividades extras. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pela sala Google ou então por e-mail, tá? estudocomplementardelinguagens@gmail.com. Beijos e até a próxima aula.